engenharia civil vai trabalhar aí com cortes e aterramentos, né? Vocês percebam que aqui a gente tem uma representação de aqui de uma elevação aqui, né? A gente pode ver pelas curvas de níveis, que é uma elevação, e aqui a representação de um corte, né, nessa elevação. Vejam como está representado aqui nessa elevação aqui, e um corte aqui, um material, né, de terra que vai ser utilizado, sei lá, para algum aterramento, tá? Então, Débora. Oi? Pedro está pedindo para você explicar a atividade do SIGA-A. Atividade do SIGA-A? Sim. A atividade do SIGA-A é isso aqui, ó, peraí. Um pouquinho, vamos lá? É isso aqui, né? Tá? Essa atividade do SIGA-A é só para vocês fixarem essa atividade de cortes, tá? É esse e esse, tá? Então, o que é aqui? Aqui a gente tem o objeto em perspectiva, né? Aqui é uma representação dele em corte, tá? Em perspectiva ainda. Então, observe que essa parte aqui, ó, é onde o plano intercepta, né? A peça, bem no meio. Então, essa parte aqui é a parte, onde eu estou desenhando aqui, onde eu estou achurando, é a parte sólida, tá? E o restante é a parte vazia. É a parte vazia. Nessa parte vazia, o plano não interceptou o material, tá? Então, o que eu quero que vocês façam aqui? Que vocês representem, como é que vocês vão representar aí o corte, né, em vistas ortográficas, onde eu tenho uma vista aqui. Então, essa parte onde tem material aqui, ó, vocês vão representar com as achuras, tá? O que são as achuras? É uma indicação convencional de material, tá? Então, vocês vão fazer essas achuras em todas as partes aqui sólidas, né, dessa pecinha. Então, eu quero que vocês identifiquem quais são as partes sólidas aqui na peça que vocês precisam achurar, tá? Essa é a primeira parte do exercício. O segundo exercício aqui é o meio corte, tá? Então, vejam aqui que eu tenho uma peça total aqui em vista, com as arestas invisíveis e tudo. Aqui já é a peça em corte total. Vejam que o plano interceptou a peça de fora a fora. E aí, nas partes sólidas, são representadas aqui as achuras, né? E o que era linha invisível aqui passa a ser visível. E aqui, nessa terceira exemplo, eu tenho um exemplo de meio corte. O que é o meio corte? É a parte de cima, a gente vai visualizar a peça aqui em vista, tá? A parte externa da peça. E na parte de baixo, aqui eu estou visualizando ela em corte, tá? Só a metade dela que está cortada. Isso chama-se meio corte. Então, eu quero que vocês façam, observando esses exemplos aqui de cima, que vocês façam isso para essas outras duas pecinhas, tá? Tentem fazer para essas duas pecinhas o corte total, tá? Aqui nesse espaço, e aqui o meio corte, tá? Como está aqui na figura. A mesma coisa, ok? Pedro está perguntando se precisa de folha com malha. Não, não precisa. Você pode imprimir essa folha mesmo que eu estou passando para vocês e fazer direto nela, tá? Já tem os espacinhos aqui, ok? E olha, essa atividade é muito importante que vocês façam, tá? Apesar de ela não valer nota, é muito importante para que vocês compreendam e aí surjam aí as dúvidas para que a gente possa solucionar na próxima aula, tá? Aqui, o que eu quero que vocês façam, que vocês observem essa peça, tá? E desenhem a vista frontal em corte, tá? Eu tenho o espaço aqui onde vocês vão desenhar essa vista frontal em corte, tá? Alinhadinha, aí, com a vista lateral e com a vista superior, tá? Mas que tipo de corte vocês fariam aqui? Pode ser um corte total, pode ser um meio corte, vocês é que vão escolher, tá? Eu quero que vocês desenhem essa vista em corte, com as achuras, onde o plano intercepta aí
o material, né? E a parte vazia, né? Onde são os furos, que aí vocês não precisam representar com as achuras. Do mesmo jeito aqui, ó, tem uma peça, né? Agora eu quero que vocês representem a lateral em corte. Então vamos imaginar que vocês vão passar um corte aqui nessa peça. Teria que ser um corte mais ou menos aqui, ó, né? No meio da peça. Então aqui no meio da peça vocês vão desenhar a lateral em corte, tá? Se eu fizer um corte aqui, né, no centro, o observador vai estar aqui olhando, né, como se fosse essa parte da peça, como se a gente retirasse, e aí o observador vai ver esse outro pedaço aqui, ó, a parte interna dessa peça aqui, tá? Então, o que vocês vão enxergar aqui na hora de fazer o corte? Quero que vocês façam esse exercício de abstração, de visualização. E aí a gente discute esse exercício na próxima aula, tá? Mas, acima de tudo, pessoal, assistam a aula gravada do professor, da professora Kelly, tá? Que fala todos esses detalhes, tá? E aí a gente faz esse comentário, né, sobre cortes na próxima aula, tá bom? Eu vou descompartilhar aqui. Deixa eu interromper aqui. Ok, pessoal. Então, assim, só para não atrasar vocês. Sim, assisti a aula da professora Kelly, que é a aula gravada no roteiro de aprendizagem que está lá. Tem roteiro de aprendizagem, lá tem aula gravada. Tem vários vídeos dos monitores também, indicando como vocês vão fazer os cortes das vistas, tá? Tem vários vídeos. E tem essa atividade para vocês entregarem até quarta-feira. E não se esqueçam que o questionário do multiprova sobre cortes é o que vale nota, tá? Então, assistam direitinho a aula para que vocês possam responder corretamente aquela atividade, o questionário do multiprova, tá bom? Professora, tem o slide e tem a aula, né? Sim, tem o slide e tem a aula. O slide digamos assim, é o mesmo que é utilizado na gravação, tá? Então, se você assistir o slide, se você assistir a aula gravada, não precisa ficar olhando o slide. Ou se você preferir olhar os slides, também tranquilo. Mas é que na aula gravada, a professora ela fala sobre os detalhes, importância, sobre detalhes, pontinhos que às vezes só olhando o slide vocês não vão entender, tá? Fala, Rander, sobre o laboratório, o que tem? Não, professor, você falou que no final da aula ia dar as orientações para como acessar e tal. Eu fiquei Não, pessoal, no final da aula, eu quero que vocês observem se vocês receberam o tutorial da Sinfo para fazer a instalação da VPN, tá? O segundo tutorial, não o primeiro. Eles enviaram um e depois enviaram um novo. Quando está com a VPN ligada, não dá para acessar o cigarro? Dá. Por quê? Porque eu tentei abrir o cigarro aqui com a VPN ligada e não deu certo. Então aí só desconecta a VPN. Não, mas aí na prova. Não, é possível sim. É possível sim. Então tá bom. Deve ser por causa que tá tudo ligado, Meet, talvez tá com... Mas é possível acessar sim. Tá? Mas conectou direitinho, Ítalo? Sim, conseguiu conectar? Tá, então só observa, conecta e depois desconecta, vai lá e desconecta. É só esse teste que eu quero que vocês façam, tá? Se ele está conectando, ele desconecta. Que depois eu vou passar, depois que todo mundo tiver instalado o VPN, aí eu vou passar as instruções para que vocês acessem o laboratório de informática, tá? Mas o laboratório de informática, eu vou ter que criar um login e uma senha para cada um de vocês, um login e senha individual para cada um. Então, primeiro eu quero que vocês finalizem essa primeira etapa, e eu vou fazer uma planilha no Google Docs para que vocês me digam, olha, deu certo, não deu certo. Até segunda-feira eu tenho que dar uma resposta para a Sinfo, para saber se esse sistema funcionou
para a instalação da VPN, tá certo? Então, amanhã, só lembrando que a Anne vai atender, né, de manhã, né, Anne? Amanhã 3, 4, 5, 6, né? Então, quem tiver dificuldade, pode procurar a Anne lá no Discord para ajudar vocês a fazer essa instalação, tá bom? E se tiver dúvida sobre a atividade de cortes também, a Anne está preparada para isso, né, Anne? Sim. Ajudar os meninos com o corte. Ítalo, isso que você falou não é problema na VPN, não. É no Cigar mesmo. Essa semana, muita gente falou que estava com problema de acessar o Cigar enquanto estava logado no Meeting e outras coisas ao mesmo tempo. É só você fechar o navegador e abrir de novo. Tá bom, valeu aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Se não, então libero vocês, tá? Para fazer essas atividades.